Esse é o nosso primeiro momento de reflexão e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a beleza de Cristo Jesus. O cristianismo é uma religião fundada exatamente na pessoa de Cristo Jesus. Ele é incomparável em todas as dimensões que você e eu possamos observá-lo, que possamos analisá-lo e ainda assim, no seu incomparável amor e propósito, ele nos deixou um exemplo de vida e deseja que esse exemplo de vida seja seguido em todos os detalhes. E é claro, isso seria impossível ao ser humano pelas suas próprias forças. E é exatamente nesse sentido que nós temos a promessa sendo cumprida em nossos dias, desde o Pentecostes, de que teríamos ao nosso lado um auxiliador, um companheiro, um conselheiro, o nosso maravilhoso Deus Espírito Santo. Estar na presença do Espírito e permitir que Ele esteja atuando constantemente dentro de nós e através de nós, nos leva a olhar a Cristo de uma maneira completamente diferente. Inclusive, o próprio Cristo disse que quando o Espírito viesse, ele nos levaria a conhecer a pessoa de Jesus Cristo. E quanto mais o conhecemos, mais o desejamos. Mas, de alguma forma, parece que com o passar dos anos, nós cristãos temos perdido de vista o foco principal do Evangelho, que é fazer com que Cristo Jesus seja refletido em nosso caráter. Existem muitas abordagens que nós poderíamos fazer nesse tema para analisarmos a falta da semelhança de Cristo na igreja atual. Mas hoje, eu quero mostrar para você, através dos textos, que nós estamos deixando de olhar a Cristo. Nós parece que estamos acostumados a uma rotina religiosa. Às vezes estamos acostumados até mesmo a cantar hinos e muito bonitos, hinos que falam sobre Jesus. Estamos acostumados a ir à igreja e ouvir falar sobre Jesus. Nós até falamos coisas e contamos histórias sobre eles. Eu tenho certeza que você pode contar muitas histórias de cor, sem olhar na Bíblia, dos milagres que Jesus realizou ou de vários eventos da vida de Cristo. Mas será que isso não é apenas uma memória mecânica que você e eu temos? Será que isso não é apenas uma rotina muito bem elaborada, treinada exaustivamente ao longo dos anos que nós somos cristãos? Talvez a grande pergunta que você e eu precisamos responder exatamente para podermos nos questionar diante disso, se estamos mecanicamente ou não olhando a Cristo, deveria ser a seguinte pergunta: quanto, nessa última semana, da quarta-feira passada até hoje, eu me demorei pensando unicamente em Cristo, nos seus atributos, nos seus detalhes, nas suas falas, nos seus comportamentos? O tempo que eu tenho demorado olhando a Cristo vai dizer exatamente o quanto eu o admiro ou o quanto a beleza dele já é relevante na minha vida. E é claro, quando falo de beleza, não me refiro apenas à aparência exterior, até mesmo porque nós sabemos que muitas dessas pinturas e retratos hoje que revelam a face de Cristo como nós a conhecemos, não é um retrato fidedigno. Existem muitas questões culturais quando os pintores construíram essa imagem de Cristo. Mas o fato de não termos visto ele, isso não quer dizer que nós não devemos apreciar a sua beleza, até porque a beleza de Cristo, a maior delas, está no seu caráter, está nas suas atitudes, está no seu legado. Por isso, querido irmão e querida irmã, eu, nesse nosso primeiro momento de reflexão, quero ler esse texto e deixar você refletir profundamente nele. Quando o pecador tem uma visão dos incomparáveis encantos de Jesus, o pecado deixa de ser atraente para ele, pois contempla aquele que é o mais distinguido
entre 10.000 e totalmente desejável. Compreende por sua experiência pessoal o poder do Evangelho, cuja vastidão de desígnio só é igualada por sua preciosidade de propósito. Será que nós temos contemplado e realmente temos conseguido ver esse Cristo inigualável e mais desejado entre 10.000? Eu quero levar você a essa reflexão nesse nosso primeiro momento. Quanto você realmente tem visto Cristo Jesus? Quanto nos seus momentos de comunhão Cristo tem se revelado para você? Esse é o momento de refletirmos e orarmos sobre isso. Bom dia, queridos e queridas que participam conosco do Ministério do Jejum e Oração. Wellington Ribeiro falando com você nesta manhã de quarta-feira, atrasado, eu sei, para dar para vocês satisfação, né? Eu não consegui mandar as mensagens mais cedo porque eu estava sem internet, sem dados móveis, eu estou na rua. Então, por isso foi afetado as pedidas de mensagem. E também algumas, acho que ao longo do dia vão ser, ao longo da manhã serão afetadas também, tá, queridos? Mas, mesmo assim, eu quero que você não deixe de fazer o seu jejum. E sempre que eu puder aqui em algum horário, eu vou estar mandando alguma reflexão para que você e eu sejamos abençoados pela palavra. Esse é o nosso terceiro momento de reflexão. Estamos hoje falando sobre a beleza de Cristo Jesus. Ele realmente é o mais belo. Agora, será que nós já o desejamos? Será que nós já colocamos Cristo realmente no lugar que ele deve ocupar em nosso coração? Hoje, eu desejo ardentemente que o Espírito trabalhe forte em você, para que você e eu permitamos que o Espírito impressione a nossa vida, a ponto de nos conduzir a mudanças simples e depois às grandes, às radicais, para que Cristo seja evidenciado cada vez mais em nossa vida. Veja o que diz esse texto poderoso. Cristo é nosso sacrifício, nosso substituto, nosso penhor, nosso intercessor divino. Ele se tornou justiça, santificação e redenção, porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Hebreus capítulo 9, verso 24. Cristo em seu santuário, Cristo nosso sumo sacerdote, Cristo a oferta perfeita, Cristo a expiação, Cristo a redenção. Que coisa maravilhosa! Realmente, quando os autores do Evangelho dizem que faltariam palavras para poder relatar todos os milagres que Cristo fez, eu digo a você, nós seres humanos não temos palavras para poder descrever tudo que Cristo é. Ele é indescritível, indescritível. Ele está além da nossa compreensão humana, ele está além da conjectura humana, ele está além da filosofia humana, ele está além da realidade humana. E sabe por quê? Porque ele é divino, porque ele é Deus encarnado. Cristo não está limitado àquilo que você e eu pensamos, Cristo não está limitado ao que os livros descrevem. Ele não está limitado nem mesmo ao que a própria Bíblia descreve sobre ele. Cristo é atemporal, Cristo é supralógica humana, Cristo, o primeiro e o único, o princípio e o fim. E que coisa maravilhosa quando nós analisamos e pensamos nessas características de Cristo, porque ao mesmo tempo ele diz e aceitou e assumiu a forma humana para ser o nosso substituto. Quanto amor! Como descrever esse amor? As músicas realmente não conseguem, nem a poesia, porque não há palavras, não há rima, não há melodia que consiga se comparar ou se assemelhar a quem ele realmente é. Ainda assim,
se permite ser chamado de irmão, como o nosso irmão mais velho. Ainda assim, Ele se permite que você e eu o chamemos de amigo. Que coisa linda! Quanto amor, quanta simplicidade nesse Deus. Sabe, eu fico pensando se nós realmente já o tratamos como tal. Se nós realmente já olhamos para o santuário celestial com fé, confiantes de que lá nós temos um representante, um de nós, um Deus divino humano, um Deus divino humano. Cristo jamais vai perder a sua característica humana. Por toda a eternidade ele assumiu essa característica, porque nos ama. Veja que privilégio o Senhor dá para você e para mim hoje. Nós temos um representante no santuário que pode se compadecer, que sabe, conhece as nossas lutas, conhece a nossa realidade, porque passou por todas elas em uma dimensão muito pior do que você e eu enfrentamos. E é por isso que ele diz que você e eu podemos nos achegar confiadamente juntos ao trono da graça para receber conforto, consolo oportuno em tempos de misericórdia e necessidade. Será que nós temos feito isso com ousadia? Será que nós temos feito isso com a fé que é necessária? Eu quero hoje que você lance fora do seu coração toda dúvida, todo receio, todo medo, toda angústia e que você e eu entremos ousadamente no santuário, mas com humildade, sabendo que quem está lá é o nosso amigo Jesus. Nesse nosso segundo momento, eu quero levar você a refletir comigo sobre a responsabilidade de Cristo, porque essa responsabilidade que ele carregou revela também uma face linda do nosso Senhor Jesus. Eu não quero que você se canse, porque hoje nós vamos falar um pouco mais sobre ele. E eu digo isso porque é necessário. Quanto de Cristo já existem em nossas conversas, quanto de Cristo já permeiam os nossos pensamentos, os nossos desejos, nossos anseios, nossas decisões. Quanto de Cristo. Que hoje nós sejamos impulsionados pelo Espírito a desejar mais, muito mais do Senhor Jesus. Veja o que diz o texto. Jesus carregava o grande peso de responsabilidade da salvação dos homens. Ele sabia que a menos que houvesse da parte da raça humana decaída, ele sabia que a menos que houvesse da parte da raça humana decidida mudança nos princípios e desígnios, tudo estaria perdido. Esse era o fardo de sua alma e ninguém podia avaliar o peso que sobre ele repousava. Através da infância, juventude e varonilidade, andou sozinho. Todavia, era um céu estar-se em sua presença. Que texto poderoso, que texto profundo, porque ele nos ajuda a ver exatamente o peso da responsabilidade que Cristo tinha. Hoje, você e eu, diante das responsabilidades que temos na família, no trabalho, na escola, com a igreja, às vezes nós consideramos que estamos sobrecarregados. Estou cansado demais, já faço muita coisa, eu preciso desafogar um pouco. É bem verdade que muitas pessoas acabam trazendo responsabilidade dos outros para a sua vida e ficam sobrecarregadas por isso. Mas quando nós agimos de forma correta, coerente, guiados pelo Espírito, a gente começa a enxergar que o nosso fardo não se compara com o fardo de Cristo. A nossa responsabilidade não chega nem perto do peso da responsabilidade que ele tinha. Agora eu pergunto, será que realmente hoje nós não temos essa mesma responsabilidade? Claro que temos. Hoje, eu e você somos colocados diante do mundo como aqueles que representam a Cristo. A palavra de Deus, em vários momentos, usa várias metáforas para tentar fixar essa ideia em nossa mente. Em um momento, ela diz que você e eu somos uma carta aberta de Cristo. Em outro momento, ela fala que nós somos o bom perfume de Cristo. Em outro momento, ela diz que você e eu somos embaixadores de Cristo.
E os exemplos são muitos outros. Tudo isso Deus está querendo inculcar na nossa mente que hoje nós fomos deixados aqui ou colocados aqui nesse período da história para representar a Cristo. E quando eu digo isso, é exatamente para trazer sobre os nossos ombros o peso e a seriedade dessa responsabilidade que repousa sobre nós. Às vezes percebo no meu próprio estilo de vida, dos meus comportamentos, que parece que a gente leva uma vida um tanto que descompromissada. Tomamos algumas decisões que consideramos que não vão afetar o reino, mas se Cristo estivesse em nossa pele, será que ele faria as mesmas coisas? Estou refletindo aqui enquanto falo com você sobre vários comportamentos meus que o Espírito está me mostrando que eu preciso mudar. E você, nesse momento, enquanto escuta, quais são os comportamentos, quais são as atitudes que você precisa mudar, abandonar, para que realmente a responsabilidade de refletir o caráter de Cristo seja impressa na sua vida? E olha, isso não vai ser visto como um fardo, mas vai ser avaliado por aqueles que realmente amam a Cristo e que têm o coração transformados pelo Espírito como um grande privilégio. Afinal de contas, seres tão limitados e imperfeitos como somos, que privilégio nosso de refletir o caráter de um Deus santo, puro e perfeito a um mundo que está corrompido como esse que nós vivemos. Você e eu temos um privilégio especial de refletir a Cristo aonde estivermos. Vamos orar sobre isso? Esse é o nosso quarto momento de reflexão. E eu quero mostrar agora a face de Cristo e a sua beleza, amando a sua igreja. Muitas vezes pensamos que a igreja é uma invenção humana. Não, não é. A igreja, ela nasceu na mente divina. Ela foi organizada por propósito divino. E Deus tem um carinho, um amor, um cuidado, uma atenção muito especial sobre a sua igreja. Por isso você e eu também precisamos ter uma atenção especial quando se fala a respeito da igreja. Muitas vezes nós queremos uma igreja perfeita, mas nós não somos perfeitos. Muitas vezes nós queremos uma igreja santa e nós não somos santos. Muitas vezes nós queremos uma igreja mais participativa e nós não participamos. Muitas vezes nós queremos uma igreja mais comunicativa e nós não nos comunicamos. Queremos uma igreja mais amável e nós não amamos. Queremos uma igreja acolhedora e nós não acolhemos. Queremos uma igreja mais receptiva e nós não recebemos ninguém. Que coisa estranha, né? Parece um paradoxo isso. Ao mesmo tempo que queremos uma igreja diferente, nós não somos essa igreja diferente. E se você e eu não somos essa igreja diferente, a gente acaba afetando o projeto de Cristo para a sua igreja. Veja o que diz o texto. Jesus amou a igreja e por ela se deu a si mesmo. Ele, ele, e ele há de aperfeiçoar, refinar, enobrecer e elevar, de maneira que ela fique firme em meio das corruptoras influências desse mundo. Homens designados por Deus foram escolhidos para vigiar com zelo e cuidado, com vigilante perseverança, a fim de que a igreja não seja subvertida pelos malignos ardis de Satanás, mas que ela esteja no mundo para promover a glória de Deus entre os homens. Que coisa maravilhosa! Cristo não apenas tem um carinho, um cuidado pela sua igreja, mas também designou você e eu para cuidarmos dessa mesma igreja. Será que nós estamos dando o cuidado que ela merece? Ou será que nós estamos dedicando à igreja apenas o que resta, o que sobra da nossa energia, do nosso tempo, das nossas prioridades? Eu, quando penso nisso, não tenho como imaginar a realidade hoje que nós temos na igreja. Um grupo pequeno de pessoas trabalhando, dedicando, se esforçando, enquanto a maioria observa, julga, critica
e não colabora. Parece que aqueles poucos que estão ali para trabalhar têm que se esforçar ao máximo para entreter e agradar pessoas carrancudas, mal-humoradas, que parece que vão à igreja apenas para fiscalizar, como se aqueles que ainda agem assim fossem donos da igreja. Que coisa, que pensamento medíocre, que pensamento pobre e completamente destituído de espiritualidade. E eu digo isso porque quando nós olhamos para esse texto, vemos o preço que Cristo pagou e o seu desejo, o seu projeto para com a igreja. Então, no momento em que eu não me empenho, no momento em que eu não me comprometo com o projeto de Deus chamado igreja, eu estou militando contra os propósitos de Cristo. Isso aqui é profundo, irmãos, porque às vezes tem pessoas na igreja que fazem motim, que são contra, que boicotam, fazem facção, divisão, panelas. Misericórdia, Senhor. E acreditam ainda assim que estão trabalhando pela causa de Cristo. Eu tenho certeza que você não faz parte disso, né? Eu espero que não. Eu espero que não. Mas se você conhece pessoas que agem dessa forma, esse é o momento de nós orarmos por eles. Esse é o momento de orarmos pela igreja, orarmos por nós, para que o Senhor tenha uma igreja reavivada, que esteja entre os homens com o propósito de salvar, assim como Cristo esteve aqui e nos salvou. Chegamos no nosso último momento da nossa reflexão, do nosso jejum de hoje. O meu desejo é que esse material tenha abençoado a sua vida. E você tem toda a minha autorização para compartilhar esse material com as pessoas que você ama, no seu grupo de estudos, no seu pequeno grupo, com os seus interessados, com a sua igreja, enfim, você tem a liberdade. Inclusive, quero fazer um convite a você para se inscrever no nosso Spotify. É uma plataforma onde nós estamos subindo, né, para o ambiente virtual, todos esses materiais das reflexões diárias e também do jejum desse ano e dos anos anteriores, os que eu ainda tenho guardado, tá bom? Então você aí fica à vontade, amanhã eu vou mandar o link do Spotify para que você possa acessar e ser abençoado com esse material para ouvir quando quiser. Hoje nós estamos falando sobre a beleza de Cristo Jesus. E aqui agora eu quero refletir com você sobre esse nosso último tópico. Esse texto ele foi extraído de uma carta que foi dirigida especificamente a um casal de irmãos. E essa carta ela traz para a gente algumas orientações e diante das orientações ela nos ajuda a colocar o nosso olhar na direção certa. Meu irmão, faça de Cristo seu companheiro de cada dia, cada hora, e não se queixará de que não tem fé. Contemple a Cristo, olhe o seu caráter, fale a seu respeito. Quando menos se exaltar a si mesmo, tanto mais verá em Jesus digno de exaltar. Deus tem uma obra para o irmão fazer. Mantenha o Senhor sempre presente. Elevai-vos mais e mais em busca de mais claras visões do caráter de Cristo. Será que essa carta não seria direcionada ao Wellington hoje? Será que essa carta não seria direcionada a você hoje? Será que realmente temos buscado todas essas orientações? Será que o nosso estilo de vida já condiz com esses ensinamentos e com essas orientações? Veja, veja só, faça de Cristo seu companheiro de cada dia, de cada hora, e a gente não vai se queixar de fé.
Quantos pedidos de oração eu recebo aqui, irmão, ore pela minha vida espiritual. Porque tá assim, porque tá assado, porque tô desanimado. Agora, aqui pode estar, quem sabe, a solução para muitos problemas. Porque muitas vezes nós queremos ter uma fé, queremos ter espiritualidade sem se relacionar com a pessoa principal do Evangelho, que é Cristo Jesus. Ou melhor, ele não é a pessoa principal do Evangelho, ele é o Evangelho. Então, queridos irmãos, vocês que se sentem desanimados, com fraqueza espiritual, a pergunta é: quanto tempo você tem se demorado com Cristo? Quanto tempo? Aí você vai falar assim: ah, Wellington, mas eu não tenho nem vontade para isso. Pois é exatamente por isso que você vai ter que insistir em ir nessa direção. Isso porque não temos outra direção. Então nós queremos ter resultados espirituais sem práticas espirituais corretas, levadas e guiadas pelo Espírito. A gente se queixa de tudo e a gente se apega a um monte de coisa, só não a pessoa maravilhosa de Cristo. A gente não contempla Ele todo dia. Fala a verdade para mim, não mente não, não mente não, porque mentir é feio. Eu sei que você não é a pessoa que mente. Mas quanto tempo foi que você parou ontem, anteontem, antonte-tonte, para pensar e contemplar o caráter de Cristo? Quanto tempo? Quanto tempo? Às vezes a gente lê os evangelhos de uma forma tão corrida, tão apressada. Nosso tempo de oração, de comunhão é tão falho, tão mesquinho. E depois a gente ainda quer ter uma vida poderosa, uma vida espiritual saudável. Veja, quanto de Cristo a gente fala hoje durante o dia? Quanto de Cristo a gente fala? Às vezes a gente fala de lei, a gente fala de regras, a gente fala de doutrinas, mas quanto de Cristo a gente fala? E se a gente fala pouco dele, então é porque pouco dele deve existir no nosso coração, não é mesmo? Eu estou só fazendo aqui uma conjectura, tá? Estou só fazendo uma conjectura. Veja, Deus tem uma obra para que cada um de nós façamos, mas nós precisamos manter o Senhor presente. A gente precisa se elevar cada vez mais e mais em busca das claras visões do caráter de Cristo. O meu desejo, querido irmão, querida irmã, é que você e eu comecemos a trilhar essa jornada. O meu desejo ardente é que a nossa vida agora seja levada nesta direção. Eu sei que todos nós temos os nossos defeitos, limitações, imperfeições, mas ao olhar para Cristo nós precisamos abandonar estas coisas e precisamos desejar ardentemente a sua beleza, desejar que o seu caráter seja refletido em cada um de nós. E eu vou falar para você, isso não vai ser fácil não, viu? Isso vai ser extremamente desafiador, extremamente desafiador. Só que tem um detalhe, né, irmãos? É que não tem outra opção. Não tem outra opção. E quando eu digo que não tem outra opção, eu estou querendo dizer para você o seguinte: ou você e eu permitirmos que isso aconteça, ou a gente vai estar fora do céu. Sabe por quê? Porque no céu, só vão aqueles cujo caráter forem semelhantes a Cristo. Então, assim, a gente pode aqui hoje guardar um monte de regra, mas se essas regras não revelarem o caráter de Cristo em nós, de nada adiantou isso. Você pode estar indo na igreja, você pode estar cantando, você pode ter um monte de cargo, você pode estar fazendo um monte de coisa, mas se a sua vida não revela a beleza de Cristo, de nada adianta isso, porque você pode fazer tudo isso e estar correndo o risco de se perder. Mas o Wellington, isso é uma heresia. Não é não, não é não. Toda vez que eu falo essas coisas, eu só me lembro dos líderes religiosos da época de Cristo. Eles cumpriam todas as regras, faziam todas as coisas muito mais perfeito do que você e eu fazemos hoje, mas eles não refletiam a beleza do caráter de Cristo.
E aí a gente olha nos ensinamentos de Cristo várias coisas que confirmam essa ideia. E para concluir, eu quero compartilhar com você um vislumbre, um pequeno vislumbre da parábola das bodas, né, do noivo, juntamente com as 10 virgens. O noivo convida todo mundo, as virgens vão, 5 nécias, 5 prudentes, você conhece a história. Acaba o azeite de 5, elas saem para comprar, as outras 5 vão para a festa, entram na festa, depois que as outras 5 que acabou o azeite voltam, elas falam assim: Ei, Senhor, estamos aqui, chegamos, Senhor. E aí ele olha, mas quem são vocês? A gente é as noivas, Senhor. As noivas de onde? A noiva. As noivas não, né? As virgens convidadas. Ih, não, ilumina o rosto de vocês aí, deixa eu ver. Aí elas colocam a lamparina perto do rosto e ele fala assim: Puxa vida, eu não conheço vocês. Não estou conseguindo ver o rosto de vocês. Vocês estão muito diferentes das virgens que eu convidei e das virgens que entraram aqui. Ó, infelizmente não posso deixar vocês entrar. Essa história, ela ajuda a gente a entender que no reino dos céus só entrarão aqueles que tiverem a semelhança do caráter com Cristo. Por isso eu desejo que você busque ardentemente o batismo do Espírito e junto com esse batismo você peça ao Espírito e dê condições a ele de moldar o seu caráter à semelhança. Mas isso precisa ser muito mais do que uma fala bem elaborada na hora da oração. Você vai precisar depois da oração ler mais sobre a vida de Cristo. Você vai precisar parar para observar a vida de Cristo. Você vai ter que aprender do comportamento dele e replicar em sua vida. Muitos de nós ficamos apenas na oração e não entramos em ação. Por isso, hoje o nosso jejum trabalhou sobre esse tema precioso da beleza de Cristo Jesus. E ao longo desse ano de 2024, que Cristo cresça em sua vida, que o Espírito faça o seu caráter semelhante ao dele. Vamos entregar o nosso jejum agora, mas não vamos sair da presença do Eterno. Que a bondosa mão de Deus esteja sobre você, que a face de Cristo seja refletida no seu dia a dia e que o Espírito seja o seu conselheiro da sua jornada. Um beijo carinhoso do seu irmão Wellington Ribeiro. E amanhã de manhã nós nos encontramos na sala 57.